último vídeo que eu fiz e postei gerou uma polêmica muito grande e atenção muito grande das pessoas, porque a gente não imaginava que nas nossas torneiras, ao nos servirmos de água, estávamos também nos servindo de um coquetel de agrotóxicos. Mas antes de aprofundar esse assunto, e é necessário que a gente aprofunde, eu insisto que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e comente. Dê a sua opinião, a sua sugestão de como fazer frente a esse verdadeiro absurdo que está acontecendo em nosso país. Bem, eu lembro alguns dados importantes aí que já falei em alguns outros vídeos, do vídeo anterior, mas é importante ressaltar para poder fundamentar até aquilo que a gente vai dizer. Nós somos o país que mais consome agrotóxicos no mundo. São 500 mil toneladas de agrotóxicos por ano, mais ou menos 200 mil toneladas de glifosato, que é aquele famoso mata-mato, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é potencialmente carcinogênico, ou seja, pode provocar câncer nas pessoas expostas. E o dado que surpreendeu as pessoas, portanto, foi o fato de que o glifosato, a atrazina e mais 25 outros agrotóxicos estão presentes na água de consumo dos brasileiros na maior parte das cidades. Bem, recebi a informação por parte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba que não há motivo assim para se assustar, porque está dentro, o índice detectado está dentro dos padrões nacionais. Mas aí que a coisa pega. E é aí que eu quero aprofundar a discussão. Que raio de padrão é esse? Um padrão que tem levado as pessoas a adquirirem doenças muito sérias, como câncer, leucemia, doenças neurológicas. Bem, mas vamos falar então da história dos padrões. Olha, vou pegar o agrotóxico, talvez o primeiro ou segundo mais usado no Brasil, que é o glifosato, aquele famoso mata-mato, que inclusive na região centro-oeste e centro-sul, ele é despejado nos campos de soja através de avião. E olha, a soja transgênica plantada no Brasil e que recebe esse herbicida equivale em território ao tamanho da Alemanha. É uma coisa verdadeiramente absurda. E uma soja que vai depois ser exportada, mas não para alimentação do ser humano, ela vai ser transformada em alimento para o gado, alimento para animais de uma forma geral, porque lá não se aceita os resíduos de glifosato na quantidade que a gente produz aqui no Brasil. Mas, falando em resíduos de glifosato, o glifosato é uma das substâncias que foi detectada na água das nossas torneiras. E aí, o padrão brasileiro, olha só como é que a gente está longe. O padrão de resíduos de glifosato na água potável do Brasil é 5.000 vezes maior do que aquilo que é admitido na União Europeia. Alguma coisa está errada. Não? Imagina, 30% dos agrotóxicos que a gente usa, eles não usam. Tem alguma coisa errada com isso? Errados estamos nós? Não, estão certos eles em proteger a saúde da população, em proteger o meio ambiente. O Brasil aprovou em janeiro um agrotóxico que foi proibido em vários outros locais porque mata abelhas. E nos 2 primeiros meses de janeiro foram mortas em 4 estados do Brasil 500 milhões de abelhas, meio bilhão de abelhas. Então a coisa é muito séria. Eu vi um estudo recente de uma pesquisadora no Ceará que ela identificou puberdade precoce em crianças por conta da exposição em agrotóxicos. Olha, puberdade precoce, não estou falando de menarca que adiantou 1 ano, 2 anos, a primeira menstruação. A gente está falando de bebê com 2 anos de idade, com seios e pelos pubianos. Isso é de assustar. E muitas coisas que a gente tem visto aí, quando mais a gente estuda, mais a gente se assusta, Muitas dessas coisas não são por conta daquela exposição direta de quem manipula o agrotóxico no campo. Na cidade está acontecendo muito isso. Então a gente tem principalmente que
rever os nossos índices de aceitação de resíduos de agrotóxicos na água e nos alimentos. Temos que adotar os padrões mais rígidos, os padrões, por exemplo, da União Europeia. Nós temos que investir na agroecologia, no produto orgânico. É essa a demanda da sociedade, é essa a demanda do meio ambiente. É por esse caminho que a gente tem que seguir. E o Brasil está seguindo no caminho contrário. Eu tenho falado muito aqui do fato desse governo ter uma ligação muito grande com esses latifundiários que investem nessa economia que movimenta 10 bilhões de dólares por ano no Brasil, que tem como a sua principal defensora a ministra do Meio Ambiente, que é chamada de musa do veneno por conta da defesa intransigente que faz o agrotóxico. E dá, antes que alguém pergunte, dá para produzir alimentos para o mundo sem uso de agrotóxico, ao menos na intensidade em que vem se usando aqui no Brasil. Eu quero deixar aqui, ao final desse vídeo, um link para a base de informações que eu uso, sobretudo o Atlas de Agrotóxicos no Brasil e as conexões com a União Europeia, que é da professora pesquisadora da USP, Larissa Bombardi, entre outras fontes sérias que pesquisam, que trazem dados através, inclusive, de documentos públicos e oficiais. Então é isso, eu falo novamente sobre este assunto para poder mostrar o quão sério ele é e a necessidade da gente fazer alguma coisa. Não podemos continuar comendo comidas contaminadas, abrindo a torneira e tomando água com um coquetel de agrotóxicos que, aliás, para finalizar o vídeo, não se tem estudo científico sobre o coquetel, ou seja, sobre a mistura de agrotóxicos na água que a gente está tomando. Eventualmente, se sabe que o glifosato tem potencial carcinogênico, que malationa ela é uma substância neurotóxica, mas a mistura de tudo isso não se tem comprovação do que ele pode causar. Então é isso. Vamos divulgar essas notícias, vamos pressionar as autoridades para uma mudança de modelo de agricultura mais consequente, mais saudável e de acordo com aquilo que a demanda da sociedade exige. Tá bom? Até a próxima!